Boa noite! Olá, colega da enfermagem, tudo bem? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma live super especial. E hoje, nada mais, nada menos que uma super convidada que tem grandes repercussões aqui no Instagram. E eu estou extremamente ansiosa para conversar com ela sobre um tema tão bacana e tão relevante. E aí, vamos lá? Vamos aguardar aí a nossa convidada chegar. Mas, para você que já está aqui acompanhando a gente, já está aqui sentindo o clima da live de hoje, já peço, por favor, que você toque aí nesse aviãozinho, nessa gaivota, seja lá o nome que você queira dar. E avisa para os seus principais amigos do Instagram que a gente está numa live agora e que está acontecendo algo bem bacana aqui e que essa pessoa não pode ficar de fora. Eu sempre faço isso ajuda o engajamento aqui do Instagram, muito mais pessoas reconhecem aqui os nossos assuntos. E aí se você fica pensando assim, poxa, mas ninguém faz nada, ninguém ouve a enfermagem, tá aí um dos principais auxiliadores para a gente disseminar conteúdo importante, as pessoas entenderem o papel da enfermagem, né? Então, não só para os nossos colegas que estão mais frustrados e um pouquinho chateados, mas também aí com a nossa intenção de disseminar para a sociedade qual é o papel da enfermagem, né? Qual é o papel da enfermagem moderna, tirando aquele conceito da enfermeira que manda as pessoas ficarem em silêncio ou de uma enfermeira que só verifica a pressão, né? Até porque se fosse só isso, não precisaria fazer faculdade. Então vamos lá, nossa maravilhosa já está aqui, chegando para conversar conosco e já vou colocar aqui a nossa solicitação para ela vir participar conosco. Vamos lá. Vamos só aguardar agora a conexão dela chegar e já adianto. Boa noite, Cibele. Já coloque aqui para mim, por favor, se vocês me ouvem bem. Boa Olá, noite! não tô aparecendo, né? Tá me vendo? Tô vendo você, mas tá rodando aquela bolinha de falha de conexão. Agora Ah, sim, deixa eu eu não tô ver. me vendo. Tá me ouvindo? Te ouço. Tá tendo um certo delay, um certo tempo Tá. de resposta um pouquinho devagar, mas eu te vejo meio que paralisando assim, mas vejo sua imagem e ouço você. Eita, eu não tô me vendo. Não consegue? Não tô me vendo. Vou fazer o seguinte, vou entrar de novo, tá bom? É porque Sem eu tô aqui no interior e a internet eu não sei, mas aí eu troco de local aqui e vamos ver se dá certo. Vai dar certo. Tranquilo. Te Eu vou, aguardo. tá bom. Então, enquanto a nossa convidada entra e sai por problemas técnicos de internet, já que ela está no interior do país, já peço aqui para vocês mandarem coraçãozinho se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem. Isso é importante para a gente manter aqui um bom diálogo. E mais, já ajuda aí a gente a compartilhar tocando nessa gaivota aí, nesse aviãozinho, para mais pessoas da enfermagem saber o que está acontecendo agora e que vai rolar uma live super interessante com uma enfermeira que virou coach, tem toda uma pegada de liderança e empoderamento. Larga o dedo no coraçãozinho para você que é meu seguidor e já sabe o quanto que eu amo coraçõezinhos. É muito importante para mim esses coraçõezinhos não só para mim, né, mas para a própria disseminação da página. Então, se você quer ajudar a gente aí numa nova forma, Agora eu tô, larga o dedo no coraçãozinho. agora vai dar certo. Tá me Vamos vendo? lá. Tá rolando a ampulheta ainda para mim. Tá. Pessoal de casa que está acompanhando a gente aí da live, vocês conseguem ver a doutora a enfermeira Dani? Estão me vendo, gente? Pode ir colocando aí pra gente, muita gente já chegando. Sabe o que que eu vou Sibeli tentar? disse que sim. Vou tentar meu pacote de dados. Será que Vamos melhor? lá. E agora, como é que tá? Ó, a Sibeli está dizendo que não consegue te ver. Eu também não o vejo. Para mim, a telinha tá preta, rolando aquela bolinha de carregando, né?
Vamos lá, pessoal. Enquanto a Dani está se colocando aí numa posição estratégica para a gente começar o nosso papo, já contando aqui o nosso tempo, porque o Instagram não perdoa os minutinhos preciosos, já vai colocando aqui para gente a temática e as perguntas que vocês têm, principalmente as dúvidas que vocês têm. Muito importante a gente aproveitar esse tempo e tirar dúvida com pessoas interessantes e que têm aí bastante informação para compartilhar. Então, não hesitem, pode mandar pergunta para a gente. Dani, te vejo agora. Estão me vendo, gente? Te vejo agora linda e poderosa. Ah, obrigada. Quem falando, né? E aí, tudo bem? Tudo bem, minha amiga? Como é que você está? Tô bem, tô bem. Eu precisei viajar, na verdade, meu marido tirou uns dias de férias. Tá falhando a conexão pra gente, né? Tá falhando a conexão. Tá Travou. falhando? Sim, travou um pouquinho aí, a gente perdeu algumas informações. Pronto, vamos ver se dá. Se eu conseguir falar aqui, porque eu tô no quarto aqui e eu posso ir para a sala ver se melhora, tá? Mas agora tá conseguindo me ouvir? Sim, isso. Agora melhorou. Então, vai manter assim. Vamos lá, vamos pensar positivo. Vamos que vai dar certo. Então, vamos começar oficialmente, Vamos lá, formalizando de uma vamos forma lá. bacana, entendendo a dinâmica da tecnologia e que todo mundo passa por isso em algum momento. Aqui no Rio, por exemplo, está um Exatamente. super calor e quando aqui tem um vento mais forte ou uma chuva, cai a internet de todo mundo. Então, tá tudo bem, todo mundo passa por isso, os desafios do cabeamento do Com Brasil. certeza. Com certeza, com certeza. Vamos lá, minha linda. Então, se apresente para os nossos colegas, para os seguidores que ainda não têm o prazer e o privilégio de te conhecer. Faça as honras de contar quem é a doutora enfermeira Daniele Ritter. Conta a sua história, que aí a gente já começa a criar aí o nosso conteúdo e as perguntinhas que a gente tem para você hoje. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui falando com você. Você sabe que eu já era sua fã, já namorava seu perfil, adoro as suas postagens. Eu acho que a enfermagem super precisa, né, de enfermeiros como você, está aí à frente, empoderando de várias formas, né? Então, gratidão, tá, pelo convite. Gente, tudo bem? Tô vendo que tem pessoas aqui que me seguem, Michele, boa noite, sejam bem-vindos, viu? Espero que a gente consiga. Oi, Laurinha, fazer essa live, tá? Porque eu tive que viajar e eu tô no interior do Goiás e realmente aqui a internet está um pouquinho fraca, mas vai dar certo. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Daniela, eu sou Daniela Ritter, eu sou enfermeira há 12 anos, eu tenho 12 anos de formada e nos últimos 5 anos eu atuei com gestão, né? Assim, coordenação, cargo de gestão, mas durante os primeiros 8 anos da minha profissão, eu atuei como enfermeira intensivista, na assistência mesmo, né, de enfermagem. Então, eu passei aí por várias experiências na enfermagem, né, que a gente sabe que a gente enfrenta vários desafios. Atuei em hospital, atuei em home care, eu já dei aula. Então, assim, é uma profissão que eu escolhi, né? E estamos aí. Hoje eu atuo como coach. Hoje eu sou coach e eu atuo praticamente com enfermeiros. Praticamente com enfermeiros. Então, essa é a minha trajetória. Hoje eu estou só com coach desde janeiro. Em janeiro eu tomei a decisão de fazer essa transição de carreira. Então, tem aí 9 meses, né? 10 meses. Eu ainda estou adquirindo experiência, mas assim, na verdade, eu já era apaixonada pelo coach desde 2015. Então, eu já fazia alguns cursos, mas não profissionalizante, né, para poder atuar. E hoje a gente sabe que o COFEN já nos autoriza com o coach, né, para nos ajudar justamente como ferramenta gerencial para liderança. Então, justamente por isso que eu comecei a procurar o coach para me desenvolver, primeiramente, né? Quando eu assumi cargos de liderança,
e é um super desafio, né, que a gente enfrenta desde que a gente se forma. Eu sempre costumo brincar que eu não conheço outra profissão que se forme e já tenha que liderar pessoas. Geralmente existe uma preparação, ou a pessoa pode escolher, e a gente não tem escolha, né? Assim, me digam aí, gente, se eu estou errada. Vocês conhecem outra profissão que a gente já saia da faculdade, estando preparado ou não, tenha que liderar pessoas? Então, eu comecei a buscar esse desenvolvimento no coach. Eu achei no coach o que eu precisava para me desenvolver como líder. Então, eu comecei minha trajetória assim. Comecei a minha trajetória e me apaixonei pelo coach, me ajudou muito. E hoje eu atuo como coach para enfermagem, para enfermeiros. Muito bom, muito bom. E aí você já linkou a nossa perguntinha, né? Dessa coisa da transição de carreira. É uma novidade, é algo extremamente inovador, principalmente aqui no nosso país, a construção Total. do coaching. E aí algumas Exatamente. grandes mídias, né, abertas, denigrem tudo o que vem para transformar e impactar a população. Então, o coach já chega ao conhecimento do público com muito preconceito, né? Infelizmente. Exatamente. E você pontua algo extremamente relevante, que a gente também já abordou muitas vezes aqui, lá no canal também, sobre esse entendimento de que o enfermeiro, a enfermeira, sai da faculdade já, goste ou não, com um cargo de liderança. Onde você precisa Exatamente. supervisionar a equipe de técnicos e você vai responder, sim, judicial e criminalmente, caso dê alguma zebra no seu plantão. Top! Exatamente. Assunto que já vai dar bastante assunto, bastante pano pra manga. Vai dar, vai dar, vai dar. É Dani, isso. eu tô Pode achando falar, pode falar. incrível e, como você falou, eu sou uma adepta do coach, não sou formada em coach, mas como você falou, também já fiz bastante curso, bastante imersões e acho que é o futuro. Acho não, tenho certeza que é o futuro do desenvolvimento das habilidades, né? Uma outra parte de Exatamente. habilidades emocionais que, principalmente no nosso país, a gente tem grande desafio com isso, mas eu preciso perguntar especificamente, aproveitando esse seu momento aqui conosco, o que o coach trouxe de benefício para a sua carreira? Quando você parou, você disse que estava ali num cargo de liderança, ocupando um cargo de gestão, e que você foi procurar essa ajuda de desenvolvimento pessoal. Então, qual foi o benefício maior? Assim, logo no seu primeiro pontapé inicial, além da sua transição de carreira, que já está aqui, o sucesso, claro, vindo conversar com a gente. Mas esse movimento de transição, assim, o benefício que você mais sentiu para a gente já despertar o interesse dos nossos colegas? Gente, assim, eu sou bem suspeita para falar, tá? Mas eu vou fazer a maior propaganda. Por quê? O coach foi instrumento de Deus na minha vida, sabe? Eu sempre falo isso, porque eu precisei me desenvolver como pessoa para liderar outras pessoas. Porque assim, a gente pensa, agora eu sou líder. E aí eu começo a me deparar com o dia a dia, com os medos, gestão de conflitos, né? Ter que dar um feedback. Eu suava para dar um feedback. Eu não conseguia falar, eu não me sentia confiante para fazer isso com a equipe. Né? Eu tinha medo, eu mesmo tinha preconceito com a minha idade, porque eu já me formei com 32 anos. Então, assim, era um arsenal de motivos, né, que eu tinha comigo mesma para liderar. Mas eu era muito boa tecnicamente. Então, geralmente, quando a gente é muito boa tecnicamente, a gente é convidada para os cargos de gestão. Então, mas mesmo assim, enquanto eu estava atuando como enfermeira na assistência, eu tinha uma certa dificuldade em delegar, em gerenciar conflitos de forma construtiva. Então, eu comecei a buscar este conhecimento. E o que trouxe de benefícios? Total. Primeiro, para a minha vida pessoal. A gente pensa que vai buscar, né? Eu pensei que eu ia buscar algo profissional. Não, eu quero, assim, aprender a lidar com pessoas. Eu preciso lidar com essas pessoas. Não é possível que eu não vou conseguir, né? Só que eu fui descobrindo que eu precisava olhar primeiro para mim. Então, no coaching eu encontrei este mergulho no autoconhecimento, né? Na inteligência emocional que a gente fala tanto que a gente precisa, né, gente? E eu acho assim, sabe, super válido levar isso para a enfermagem.
Eu tenho várias colegas aí que também são coaches, e a gente está fazendo um movimento legal. Eu conheço várias enfermeiras coaches que estão levando essa inteligência emocional que a gente tanto precisa, que a gente sabe que a gente lida ali, né, com pessoas, a gente lida com os pacientes, a gente lida com vida e morte, a gente precisa estar bem. A gente precisa estar bem, né, emocionalmente. Então, eu comecei a buscar pela inteligência emocional. Então, o meu primeiro benefício foi pessoal, transformação. Então, mas assim, sabe, eu sempre falo que é um caminho. A liderança é um caminho, é uma jornada, na verdade, né? Você precisa começar. Você precisa primeiro olhar para você. Então, eu entrei querendo assim, não, eu vou liderar pessoas. Só que eu descobri que não, eu precisava. Oi Sara, seja bem-vinda. Eu precisava olhar para mim. Então, o primeiro benefício que me trouxe foi o autoconhecimento. Esse foi meu primeiro benefício. Então, quando eu comecei, e é o sentir, né? O coach nos traz várias ferramentas que nos fazem mudar de pensamento, despertar potencial que a gente tem dentro da gente. A gente aprende a lidar com as outras pessoas após. Oi, Rafa, que legal ter você aqui. Lidar com as outras pessoas, entender o limite da gente e das outras pessoas. Então, assim, inúmeros benefícios. Mas existe um benefício que foi, assim, primordial para mim, tá, gente? Para mim, eu, Daniela, eu tenho 3 filhos. Então, quando eu tive meu segundo filho, eu dava plantão na UTI. E quando eu voltei da licença maternidade, eu voltei com aquela crise existencial, assim, que você não quer. Quem já passou por isso aí, né, vai me entender. Você precisa voltar, mas você não quer voltar. Então, eu entrei naquela situação de não saber mais se eu realmente queria continuar na enfermagem ou se eu queria outra coisa. Eu ainda estava na assistência. E aí, neste meio tempo, eu fui convidada para assumir esse cargo de gestão. E eu fui achando, neste momento, né, que eu iria ficar mais tempo com meus filhos. Só que a gente sabe que quando a gente ocupa, quem está aí, sabe, já ocupou cargo de gestão, é o contrário, né? A assistência, você dá seu plantão, você dá seu melhor, mas acabou o seu plantão, você vai para casa e só no próximo. Mas a gestão não, né? Então, aquele papel de líder que a gente assume como enfermeira do plantão, ele é naquelas 12 horas ou 6 horas que você trabalha e depois você vai para casa, outra colega assume, né? Só que na gestão não. Então eu comecei a trabalhar muito mais, mas não pelo trabalho em si. Começou a misturar o emocional de ter, né, mais um filho pequeno, e eu me dividi de querer estar em casa e também amar a minha profissão. Mas mesmo assim eu continuei, só que eu engravidei de novo. Então, quando eu engravidei de novo, eu pensei, gente, eu não quero deixar a enfermagem. Eu amo, sabe? Eu sempre falo, eu não escolhi a enfermagem, eu fui escolhida. Eu acredito muito nisso. Eu fui escolhida e eu sempre trabalhei com muito amor com meus pacientes. E eu gosto, até hoje, assim, sabe? Eu gosto do cheiro de hospital, eu gosto de ouvir aquele barulhinho de bomba apitando dentro da UTI. Meu marido fala que eu sou maluca de gostar daquele barulho, mas eu adoro aquele barulho, gente. Então, quando eu tive minha terceira filha, Sofia, eu realmente comecei a querer, né, a cuidar mais de mim. Eu me perdi no meio do caminho, na verdade. Né? Aí que eu precisei mesmo de inteligência emocional. Então, foi quando eu decidi que eu ia dar uma parada. Voltei para assistência, saí da gestão, voltei para assistência por alguns acontecimentos, né, que Deus sempre direciona na nossa vida. Voltei para assistência, depois fui convidada para voltar para a gestão, voltei para a gestão de novo. E aí, eu já comecei a liderar com mais facilidade, porque a gente aprende, né? Eu fui aprendendo a lidar. E quando eu estava sabendo lidar, eu pensei, não é mais isso que eu quero, agora eu quero cuidar de quem cuida, eu quero cuidar da mente de quem cuida, né? Cuidar, eu acho que a gente precisa, a gente foca muito no técnico, né? No técnico que eu digo, aprender conhecimentos técnicos, a gente não tem a cultura, nós, enfermeiras brasileiras, de focar no conhecimento, né? No soft skills que a gente chama. A gente foca nas hard skills e não foca nas soft skills. E é todo um conjunto.
E nessa jornada de liderar a equipe, eu comecei a perceber quando eu fazia seleção para enfermeira, que era, né, eu fazer seleção, o quanto nós somos despreparadas emocionalmente para assumirmos realmente o nosso papel, né, de líder. E quando eu falo de líder, eu não estou aqui dando dica de melhor líder, eu não fui a melhor líder, eu aprendi muito, né, ao longo aí do caminho, mas principalmente é a primeira habilidade que Daniel Goleman traz para a gente, que é o pai da inteligência emocional, de que a primeira coisa que você precisa fazer é entender o que passa na sua mente, é a autoconsciência. Então, quando você consegue dominar, ele traz 4 habilidades, mas quando você consegue dominar esta primeira, aí você pode começar a pensar em liderar pessoas. Então, o meu foco não é aquela liderança somente de gestão, sabe? É a autogestão. É eu mudar o meu pensamento, me sentir confiante para chegar lá no meu plantão, ou onde quer que eu trabalhe, e eu conduzir a minha equipe com maestria, mas que aquilo seja genuíno, que eu realmente esteja ali presente e me sentindo bem. Então, esse é o meu propósito. Então, trouxe inúmeros benefícios, mas o maior, porque eu contei tudo isso para dizer o maior benefício, gente, é poder ter liberdade de tempo, que hoje eu tenho liberdade de tempo com meus filhos, então quem quiser aí investir no coach, né? O coaching, eu que sou a coach, então eu agendo os meus atendimentos, eu tenho grupos de coaching de enfermeiras, eu estou com 2 grupos de coach, eu faço coaching em grupo, muito legal. E faço coaching individual também, sou analista de perfil comportamental e futuramente, agora mês que vem, vou lançar o produto, vai ser novidade aí, digital. Mas então, vocês todas vão ficar sabendo. Mas assim, liberdade geográfica, né? Hoje, por exemplo, eu tô aqui, vim tirar uns dias com meu marido, meus filhos estão ali na piscina e eu tô aqui trabalhando. Então, essa liberdade, gente, não tem preço, era o que eu queria, era o que eu buscava. E Dani, como que você descobriu o que você queria? O coach te traz toda a consciência. A primeira coisa que a gente faz no coach é a consciência. Quem eu sou, o que, que eu quero da minha vida. Então, através de ferramentas cientificamente comprovadas, né, pela neurociência, eu consegui achar o meu propósito, eu consegui achar o meu caminho. Então, não foi só questão assim, não quero mais trabalhar de plantão. Não foi só isso. Foi muito difícil passar por essa transição. Até porque, culturalmente, nós somos CLT, né? A gente tem isso muito forte. Se eu não tiver empregada com a carteira assinada, eu me sinto insegura, né? Eu passei por todas as fases. E não foi uma decisão fácil, porque quando eu decidi, eu pedi demissão do trabalho que eu estava como coordenadora de um hospital de grande porte em Brasília. E eu optei, decidi sair, decidi que se eu não mergulhasse, né, no coach, eu não ia conseguir o que eu queria. Então, eu fiquei aí meses sem salário, né? Então, assim, é decisão. Mas tudo o coach que me trouxe essa segurança para agir. É ter segurança para entender primeiro o que, que eu quero, ter consciência do que eu quero para minha vida. Aí eu escolho. E fazer opções. Meu emprego era bom? Era. Eu ganhava bem? Ganhava. Então, mas ele me trazia o que eu queria. E a gente tem uma ferramenta no coach muito legal. Ó, se você deixar, eu fico falando, viu? Você me interrompe, tá? Eu me empolgo aí, eu me empolgo, me interrompe. Pode me interromper, gente. Quem quiser fazer pergunta aí também. Eu tô me identificando absurdamente com a sua história, porque a minha transição foi muito parecida. Eu também larguei um hospital de grande porte, depois de uma imersão no coach, e foi onde eu tô... O coach transforma, amiga, fala a verdade. E aí foi quando eu identifiquei que eu tinha um propósito, que o meu propósito estava muito além de só sair da assistência e migrar para o empreendedorismo na área da enfermagem. Foi quando eu identifiquei que eu estava me afastando de um problema e que eu poderia ser a chave de solucionar um grande desafio que é dentro da enfermagem, que é essa construção do empoderamento, essa construção de uma identidade de poder que a gente ainda não tem. E isso não é, infelizmente,
uma questão pontuada apenas no Brasil. A gente sente mais isso na América Latina, mas a falta de poder da enfermeira perante a equipe multiprofissional é a nível mundial. Tanto que o Conselho Internacional de Enfermagem cria o ano de 2020 como um ano do Nursing Now para fazer esse movimento de valorização do profissional. E foi aí que veio um start lá em 2018. Então, eu estou ouvindo você falar e caindo, assim, várias fichas do quanto que essa transição também foi cruel na minha vida. O fato de largar a carreira, a segurança da caixinha de ser uma enfermeira intensivista, porque a gente já se forma com essa identidade montada de ser uma enfermeira hospitalar ou da saúde pública. E todo o resto depois é consequência. E, como você falou, aí a liderança ela vem depois de um tempo de experiência. Então, a gente forma hoje enfermeiros com habilidade técnica, e eu falo muito sobre isso. A gente transforma enfermeiros em tarefeiros, e depois ele se vira nos 30 para se virar para as outras estruturas que ele pode galgar na profissão. Então, assim, eu estou encantada com a sua história, porque nós somos almas irmãs. Olha isso. Vamos, amiga. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Isso que você falou é muito importante, porque quando a gente se encontra, quando a gente se conhece, e a gente tem, claro, as ferramentas certas para serem aplicadas quando a gente vai para descobrir o nosso caminho, porque, gente, não é só ter consciência, não é só ter autoconhecimento. Todo mundo precisa de uma estratégia, de uma técnica para chegar, né? Nem sempre você consegue sozinha. Então, assim, o que foi primordial para mim foi entender os meus valores. Então, onde está o X da questão? Por que eu sentia uma insatisfação, mesmo que eu amasse trabalhar em UTI, mesmo que eu amasse liderar pessoas, e eu não era perfeita, vou dizer de novo, né? Aprendi demais, mas eu amava, sabe? Eu amava treinar pessoas, eu amava fazer a seleção, eu amava a minha equipe. Mas a questão familiar pegava muito. Dos meus filhos, eu sentia, partia, assim, meu coração de sair e deixá-los com babá, né? Então, eu queria muito estar próxima, mas queria também estratégia e atitude. É isso aí, né, Sara? Sara é minha coach, uma estudante de enfermagem aí, uma futura líder. Ela já é líder, né, Sara? Tá aqui. Ela já é líder. Então, assim, o que eu ia falar era isso, é você entender os seus valores, sabe? Porque o que é valor para você? Porque o que está tudo certo para você pode não estar para mim. Exato. Então, é muito importante você estar alinhada com os valores do hospital que você trabalha, do local que você trabalha. Isso é muito importante. Porque se eu trabalho num local onde os valores não estão de acordo com os meus, isso vai me causar sofrimento e vai atrapalhar no meu desenvolvimento. Tem uma pergunta aí, né? Exato, você acha que... Eu deixei ela aí não para cortar a sua imagem, jamais. Eu quero seu rosto lindo aparecendo. Mas é porque eu achei muito pertinente essa pergunta no contexto que a gente está conversando. Principalmente porque você fala com tanta tranquilidade da autoconfiança, que é um dos requisitos, né? Do empoderamento da enfermagem. Responde, por favor, Dani. Você acha que no modelo de saúde do Brasil, o enfermeiro conseguirá adquirir autonomia na sua prática institucional? Gente, eu tenho uma opinião bem disruptiva sobre isso, tá? Eu acredito, né, não só como coach, mas eu sempre tive uma concepção de que essa autonomia a gente tem, tá na nossa mão. O empoderamento, ele vem, a valorização, ele começa de dentro para fora. Ele começa pela gente. Então, isso, quem vai conquistar somos nós, profissionais. Se a gente ficar nessa luta somente, né? Eu não sou política, tá? Eu, inclusive, não entendo muito, assim, de política. Mas eu sei que a gente fala, né? A enfermagem é uma classe desunida, infelizmente, a gente sabe, né? A gente acaba, muitas vezes, aceitando trabalhar por salários muito baixos, a gente não tem piso salarial, a gente está nessa luta há muitos anos, né? Em busca de carga horária, de piso salarial. Então, assim, a nossa autonomia, eu já trabalhei em instituições em que o enfermeiro tinha muita autonomia. E já trabalhei em lugares em que o enfermeiro não tinha muita autonomia. Então, minha colega aí vai poder me ajudar. Se eu estiver errado, eu vou trazer a minha opinião, tá, gente? Não tem certo, não tem errado.
o que eu percebo? Eu vou levar para o lado da liderança. Quem nos representa dentro de uma instituição? A gente tem uma enfermeira líder, a gente tem uma gerente. Nós não podemos ser gerenciados por outro cargo, não é isso? A gente só pode ser supervisionado, gerenciado por outro enfermeiro. Então, o não preparo dessa pessoa para assumir um cargo de gestão também contribui, corrobora para que nós, a equipe, sofra com essa falta de autonomia. Por quê? Porque a equipe ela é o espelho do líder, independente do cargo. Então, se eu tenho, eu estou falando isso porque eu já percebi isso em várias situações. Se eu tenho uma gerente de enfermagem empoderada, autoconfiante, que ela chegue para a diretoria e diga, a minha equipe é assim, não. Isso está errado, está aqui, ó, o código que diz isso, o quantitativo, o dimensionamento é esse, para a UTI é um técnico para 2 leitos, e é assim que eu trabalho. Então, gente, eu estou falando assim, mas a postura, o posicionamento dessa gerente, ela vai trazer de cima para baixo como você vai ser tratado lá na linha de frente. Então, essa autonomia depende muito de tudo que eu falei no início. Qual é a missão? Qual é o valor desse lugar? Já que a gente não tem leis muito específicas que nos garantam, fica meio que cada instituição, né, leva de uma forma. Eu já trabalhei em locais que a enfermeira tinha, o que a enfermeira falava era, acabou. Se a enfermeira disse que naquela ferida vai usar este medicamento, né, lá as coberturas, o médico não discutia. Mas já trabalhei também em instituições em que o médico que prescrevia curativo, que a gente sabe que é nosso. Então, assim, essa autonomia depende muito de quem nos representa. É por isso que eu bato sempre nessa mesma tecla. Um enfermeiro que não é autoconfiante, que ele é inseguro, a gente assume cargos muito cedo, né? Por quê? Porque nós já saímos da faculdade de líderes. Então, mesmo preparado ou não, a gente assume cargos cedo. Você é convidada para assumir cargos, assim como eu fui. E aí você fica, meu Deus, e agora? Eu não entendo nada de gestão, eu não entendo de pessoas. E aí você vai. O seu diretor, que não é besta, ele vê que você não. Ele começa, sem intenção, às vezes, a manipular. E você, por falta de empoderamento, acaba acatando e essa autonomia cai por terra. Eu não sei se eu respondi, se era isso que a pessoa queria, né, saber, mas pode debater aqui. Alguém botou aqui, a autonomia na enfermagem deve ter como base sua formação, qualificação e uma atitude com posição político-social, não quer dizer político-partidário. Com certeza, com certeza. Essa é a professora com certeza. Tirel, professora emérita da UFRJ, maravilhosa, prestigiando a nossa live de hoje. Beijo, professora, muito obrigada. Com certeza. Eu preciso só de um help, Dani. Como é que eu faço para desabilitar a perguntinha da nossa colega agora que ela já foi respondida? Eu estou tentando retirar ela daqui da sua frente, não consigo. Será que eu consigo? Tenta fazer, por favor, que eu quero tirar aqui. Não, se eu aperto e ela só tem a opção de sair. Como você entrou, eu acho que só você consegue. Pois é. Mas eu respondi a pergunta perfeito. De quem fez? Tá perfeito para mim. E diz aí O que vocês alguém... acham sobre isso? Gente, o que vocês acham sobre isso? Eu não consigo nem girar aqui e ver as outras perguntas. Pois é. A Sara botou, a Dani é meu anjo, o processo de empoderamento começa com autoconhecimento. O coach é muito importante nesse sentido. A Sara está super se preparando aí para enfrentar nosso... Não tem como fugir, né, da nossa liderança como enfermeira. Uma super líder. Então é isso, eu acho que essa autonomia eu não sei tirar, amiga. Me desculpa, não consigo te ajudar. Porque normalmente quando entra outra perguntinha, ela vai linkando automaticamente, mas aqui eu não consigo desabilitar da sua telinha. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Aí não tá me vendo, é isso? Porque eu não queria que ficasse no seu rostinho. Tá bem no seu rostinho. Sim. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Desativar acho que tirou. Os comentários. Não tirou. Vamos lá. De certa forma, vamos seguir para a gente aproveitar o nosso tempo enquanto eu fico aqui me familiarizando com essa alternativa do Instagram.
Você falou muito bem sobre essa condição da autoconfiança e dessa condição da liderança, principalmente dessa autonomia que a gente tanto busca aqui no nosso país, né? O que não é uma exclusividade brasileira, como a gente já colocou aqui também na nossa live. Então, já que você traz essa condição da autoconfiança, né, com tanta maestria, diz pra gente o que é, então, ter essa autoconfiança já para uma enfermeira que está ali diretamente na assistência. E o que é ser empoderado na enfermagem, então? Pronto. Então, assim, quando eu falo, né, de autoconfiança, eu estou falando de inteligência emocional. Então, não somos todas, né, infelizmente, nem todas as pessoas, elas têm a autoconfiança já desenvolvida. Claro que tem pessoas que já têm, né? Já têm, não precisam passar por tudo que eu passei, por exemplo, de não me sentir segura. Mas, assim, tudo se refere a você. Então, tudo começa no nosso pensamento. É tudo meu. Essa não autoconfiança ou autoconfiança, ela é todinha minha. Então, independe da circunstância. Depende, sim, de como eu enxergo essa circunstância. Então, a gente tem um princípio, né, chamado princípio 10-90, que 10% é o que acontece comigo e 90% é o que eu faço com o que acontece comigo. Então, se eu não sou autoconfiante, quais são meus pensamentos a respeito de mim mesma? Aí eu já entro, né, na sua criação, nas suas crenças, de como você foi criado, no que você acredita, quais são os seus valores, o que sua mãe lhe ensinou, quem te criou, te ensinou. Isso tudo vai formando você. Então, principalmente do 0 aos 12 anos, nós são formadas as nossas crenças a respeito de nós mesmos. Né? Então, lá na formação de crenças da pirâmide do indivíduo, que é o ser, o fazer e o ter. Então, você começa a identificar quem você é, que é a identidade, o que você é capaz de fazer, para depois o seu merecimento, o que você é capaz de ter. Então, essa autoconfiança, ela é intrínseca. Aí eu vou trazer a minha história, tá? Eu tenho várias aí de algumas clientes, mas eu vou expor a minha. Eu não era autoconfiante porque eu achava que eu estava velha para o mercado de trabalho. Só que eu não tinha consciência disso. Eu tive consciência depois, com o processo de coach, né? Que eu fiz muitas vezes, na primeira vez que eu assumi cargo de gestão, a empresa que eu atuava pagou um processo de coach para mim. Foi a primeira vez que eu fiz um processo de coach para desenvolver minha liderança. E o foco era justamente desenvolver a autoconfiança. Mas quando você vai desenroscar um novelo de lã, você vai e encontra lá dentro, né? Era isso. Eu não me sentia capaz, eu não me sentia confiante. E isso vinha de mim, não era alguém. Então, o que acontece é isso. A primeira coisa é você entender o que passa na sua mente. É ter quais são meus pensamentos, como eu me sinto. E não necessariamente eu estou falando para todo mundo, né, gente? Porque, como eu disse, tem pessoas que são mais confiantes e não têm este problema. Podem ter outros problemas. Então, Daniel Goleman traz 4 habilidades para você dominar a inteligência emocional, que é o que a gente precisa para ter autoconfiança. Então, a primeira habilidade, ela é a autoconsciência. Entenda o que se passa na sua mente. Depois vem a autogestão. Depois que você entender o que passa na sua mente, você vai aprender a gerenciar as suas emoções. E, gente, não é não ter, pelo amor de Deus. Ah, agora é coach e não sente mais nada. Não, sinto tudo, todo mundo sente. São nossas emoções primárias. Nós todos sentimos raiva, alegria, tristeza, nojo. Somos certo? seres humanos, então, antes de qualquer coisa. Somos seres humanos, independente, né, do nosso desenvolvimento pessoal profissional. Então, é gerenciar essas emoções. E a gente precisa disso lá, na hora que a gente está atuando. Em várias situações, a gente sabe disso. Lidar com a equipe, lidar com o paciente, lidar com o médico, lidar com o seu superior, né? Então, enfim. Então, a segunda habilidade é a autogestão. É gerenciar as minhas emoções. Canalizar as minhas emoções. E Dani, a terceira é a habilidade social. Sim, pode falar. Não, conclua seu pensamento. Pode seguir. Não, e a empatia. São essas 4 habilidades que eu acho que resume qual o caminho para você se sentir autoconfiante. Este é o caminho. Começar a entender o que acontece na sua mente.
Começar a entender quem você é. Quais são os sentimentos que eu tenho, por que eu tenho? Por que aquela colega me incomoda tanto quando ela fala algo que eu não gosto? Tá nela ou tá em mim? Como que eu estou vendo isso? Porque as pessoas, elas funcionam, o que elas fazem, funcionam como um gatilho. Elas trazem um gatilho que aciona na gente algo que a gente não gosta. Beleza. Mas o que é isso? Por que que acionou esse gatilho? Por Né? que Aí que me começam os incomoda conflitos. tanto? Por que que me incomoda? Por que que isso me impede de, às vezes, até de eu agir, né? Até de eu chamar e dizer, vem cá, vamos resolver isso, ou eu faço de uma forma mais agressiva. Então, assim, é nesse sentido, não sei se eu respondi tua pergunta. Claro que respondeu, claro que respondeu. E aí, me desculpa te cortar, mas é porque você tinha falado de algo importantíssimo. Quando você fala da tríade, né, da identidade, da capacidade do merecimento, para quem já está trabalhando aqui com coach, ou já passou por um processo de coach, sabe bem o que a gente está falando, mas existem Sim. construções da base da matriz de crenças, e eu percebo, e aqui falando muito empiricamente, com o tempo de observação aí dos nossos anos de carreira, que a gente tem um desafio muito grande hoje, e vários estudos também na literatura falando sobre essa identidade do enfermeiro. Então, essa identidade talvez precisa estar melhor consolidada e melhor avaliada. E isso está muito relacionado a essa construção que a gente tem. E aí, quando a gente fala da classe social que ocupa a enfermagem, né? Quem são as pessoas que hoje fazem enfermagem? A gente vai criando aquela dicotomia e aquele poder lá que a gente pensa no outro. Então, tá tudo interligado. E numa Tudo avaliação, uma interligado. avaliação muito minha agora também, tá? Colocando aqui com muita tranquilidade. Eu penso que o coach vai ser uma grande revolução no mercado da enfermagem, trazendo benefícios para a categoria em termos de satisfação profissional, reconhecimento e prestígio que a gente tanto busca, mas eu vejo que o grande e maior beneficiário desse processo de enfermeiras empoderadas vão ser os nossos doentes, vão ser os nossos pacientes. Com certeza, Porque com eles vão ter certeza. uma Com enfermagem certeza. de excelência, qualificada, com qualidade no quesito de atendimento, com a tal da empatia que a gente escutou lá na faculdade, mas poucas pessoas realmente utilizam ela na beira do leito ou na sua relação médico-paciente, Exatamente. enfermeiro-paciente. Eu penso que a gente está entrando numa onda, Dani, já que tomando a liberdade de chamar de Dani, Pode chamar, que à a vontade. gente tá surfando uma onda de inovação na enfermagem, né? Trazendo o Com certeza. empreendedorismo como gatilho, mas vindo com esse autoconhecimento e essa autoconfiança de ser e fazer uma enfermagem diferenciada. Então, assim, eu tô encantada, chateada porque essa coisinha não sai do seu rosto, mas eu tô Ô, gente, extremamente feliz de ouvi-la com tanta clareza e com tanta objetividade, com coisas que eu penso muito sobre essa condição de uma liderança eficaz, de uma liderança que realmente lidera a equipe de enfermagem, e não que se corrompe em termos de um salário ou para exatamente. manter o cargo dela ali dentro da coordenação. E aí a gente fala de uma condição de Exatamente. a própria capacidade desse indivíduo de ter medo de se posicionar dentro do ambiente de trabalho, medo de perder esse emprego. Medo. E aí, Medo de ir contra a exato. uma direita. Gente, eu falo com muita tranquilidade porque eu passei por tudo isso, de todas as maneiras, né? Daquela que ficou escondidinha e não falou nada, daquela que bateu de frente. Então, eu já passei pelas, né? Mas assim, o que eu sempre falo, ninguém dá o que não tem. Você não vai dar o que você não tem. Então, se você assumiu um cargo, isso é muito comum, sem o devido conhecimento, que conhecimento, eu não estou aqui dizendo que, nossa, conhecimento é muito importante. Com certeza. Busque conhecimento. Você não vai nem entrar num local, né, num hospital ou em qualquer instituição se você não tiver o conhecimento. Geralmente é feita uma prova de seleção. Então, é você primeiramente avaliada pelo seu conhecimento. Só que só isso também, por si só, ele não basta mais. Então, se você quer ser um bom profissional, que a gente fala tanto em valorização, e eu sempre trago uma história, né, quando toca nesse assunto em alguma live,
Você já entrou pense numa loja de calça jeans, vamos levar a calça jeans. Pense numa loja de calça jeans, assim, famosa. Cada lugar tem, né? Eu vou falar da Coach, que é um que eu conheço. Aquela marca, Coach, não sei como é que se pronuncia. Coach É uma mesmo. marca que Coach mesmo, né? Porque parece o Coach, né? É uma marca de calça cara. Então, para você comprar essa calça, você vai lá e paga o valor que ela tem. Quem determina o valor é o empresário, é o dono da loja. Você entra e você compra a calça. Então, essa valorização quem dá é você. Se você quer, se você pode, existem aí vários motivos. Então, é a mesma coisa. Eu não entro e digo lá assim, ó, sua calça está muito barata. Vamos aumentar esse preço? Eu não digo isso de fora. É a mesma coisa com a gente. A gente precisa se valorizar. A gente quer ser valorizada. Mas a gente se valoriza? Tá. Então, assim, eu vejo muitas enfermeiras querendo, eu quero um bom emprego, eu quero ser reconhecida, valorizada. Aí você pergunta assim, qual foi o último livro que você leu? Eu fazia muito essas perguntas, né, quando fazia seleção. Como você se vê daqui a 5 anos? Qual foi o último curso que você fez sobre a especialidade que você quer? Você já faz uma pós? Ou você se desenvolve emocionalmente para aguentar, gente? Porque assim, eu falo aguentar entre aspas. O nosso tranco é um tranco. É verdade. A gente está ali segurando, né? Eu tenho a minha experiência maior em UTI, mas em qualquer outro local que você vai trabalhar, enfermeiro não pode faltar. Você pode não ter técnico, você pode não ter médico, mas enfermeiro você não pode ficar sem. Nenhum local fica. Olha só, nenhum local fica sem enfermeiro. E cadê a nossa força nisso? Exato. Exato. A Somos a enfermagem, maioria. isso aí, a enfermagem parece que ainda não vislumbrou a potencialidade dela. Se nenhum serviço de saúde funciona sem a enfermagem, e aqui, né, só colocando, mas especificamente um enfermeiro, por que será que quase tendo 3 milhões de profissionais no país, a gente ainda não consegue fazer um movimento de valorização efetivo para garantir o mínimo dos direitos trabalhistas, né? Já aproveitando esse gancho, como você bem colocou. O que falta, então? Empoderamento, autoconfiança, eu me valorizo. Eu quero isso. E, não, e aí eu já entro, não é cada um querer, porque só um querer não vai, né? Não faz a união, não faz a força. É uma questão de metanoia, eu sempre falo isso, metanoia, mudança de pensamento, mudança de mentalidade, é mudar mindset, é mudar nosso pensamento, nós não somos coitados, nós não somos vítimas. Exato. Nós não somos esse negócio de coitadismo, de não ter a autorresponsabilidade, de estar no comando do nosso barco. Assim, eu sou muito suspeita para falar disso, e eu sei que não depende só de mim ou só de você, mas depende de nós, né? Então, assim, a gente se contenta com muito pouco. Por que a gente se contenta com muito pouco? Porque eu não tenho confiança. Olha, eu já vi coordenadoras boas enfermeiras, acatando tudo que uma diretoria falava ou fazia. Eu não posso, né, vou ser antiética se eu contar, mas, assim, acatando coisas absurdas. E aquele profissional que eu olhava, às vezes eu perguntava, amiga, sério, você acha que você saindo daqui, você não consegue trabalhar em outro lugar? A pessoa não se acha capaz de escolher, ela sempre acaba sendo escolhida. Então, se você não se prepara bem tecnicamente, com conhecimento, né, ter essa base emocional, você é escolhida. Você não escolhe. E aí você trabalha em qualquer lugar onde você não está de acordo com os valores, não está de acordo com a missão, causa sofrimento, você trabalha insatisfeita e por aí vai. E aí vira o Então, grande assim, lema da frustração, né? exatamente. Então, são várias coisas, né? Eu estou conseguindo ler algumas coisas aqui. A Roberta colocou assim, não sei quanto tempo faz que ela colocou. Tem alguns coordenadores que não têm o mínimo de capacidade para estar na ocupação. Concordo com você, Roberta. Se você ainda estiver aí, é isso aí. Eu estou encantada com a Dani também. Ai, obrigada, Roberta. Muito obrigada, viu? Vocês é que me movem. A Cibele bateu palma aqui. Cibele também é minha coach. Ó, a professora Tirel também Então, colocou um comentário importante que eu acho que vale a pena a gente botar aqui em público. Ó, recebemos uma carta do Conselho Internacional de Enfermagem, que está publicando
essa carta para os governos da América Latina, relacionado à programação de uma política de proteção social dos trabalhadores de enfermagem. Isso eu fico feliz por ser um avanço, mas me Com certeza. questiono também, porque no nosso primeiro artigo, se eu não me engano, do Código de Ética Profissional, diz que a gente precisa garantir a dignidade humana. Então, antes de sermos enfermeiros, que a gente às vezes trabalha aquém da construção importante de se manter a dignidade no trabalho, como que a gente tem ainda esse tipo de construção aqui, né? E a gente forma pessoas que entram no mercado de trabalho e literalmente aceitam aquela situação. Sempre trago um exemplo, só para aproveitar esse gancho, Dani, que aceitavam dormir no Claro. papelão, que aceitavam dormir no banheiro. Exato. Então, que Amiga, eu já tipo trabalhei de em locais valor assim. é falta de Exatamente. valor próprio, Aceitar isso. talvez, e aceitar esse tipo de construção, porque eu sempre E neguei. você, e você ainda ouvir da sua coordenadora, assim, eu já ouvi, tá? E como eu passei pelo Brasil aí, gente, ninguém vai saber onde foi, então eu posso falar. De ouvir da coordenadora assim, ó, dê graças a Deus que ainda deixam você dormir ali no chão, porque Pois enfermeiro não tem é, direito a descanso. pois é. Gente, isso dói lá na alma, né? Mas assim, é aquilo que eu falei no Triste. início. Quem nos representa? Quem nos representa, né? Isso é um Então, ponto a pessoa que importante. nos representa fala aí, Isso é um ponto eu vou importante. lutar contra o quê? Ou eu aceito, ou eu saio, né? Pego meu banquinho e saio de mansinho, né? Infelizmente, gente, mas assim, sério, eu não consigo enxergar outro caminho, sabe? Eu acho que somos cheios de potenciais e eu acho que não tem preço você se conhecer e você entender é isso que eu quero e não tem problema nenhum você continuar na sua assistência, no seu emprego que você ame, mas que você esteja ali inteira, que você esteja ali presente, né? E aprendendo todo dia. Não tem mal nenhum nisso, Com mas a gente certeza. precisa realmente se valorizar. A gente precisa se valorizar. E a valorização vem dessas várias formas. Eu Começando não por si consigo mais própria, né? eu não consigo mais enxergar. Não, eu falo do coach, claro, né? Eu sou suspeita para falar, mas assim, eu ainda não conheço outra ferramenta que possa nos ajudar como coach. Tanto que o COFEN já reconheceu, Exato. né? Então tem uma frase que agora eu não lembro quem foi que disse, tá, gente? Eu fico até devendo vocês, que não é minha. Mas ele fala que no futuro todos os líderes serão coaches. Quem não desenvolver essa habilidade estará automaticamente fora do mercado de trabalho. E essa frase não é de agora. Eu ouvi essa frase em 2015 e ela marcou muito forte para mim. E realmente, por quê? Porque quando você conhece o coach, você vê, e como você iniciou falando do preconceito, né? Outro dia eu fiz uma live com um amigo e ele me perguntou, Dani, como é que você vê o preconceito? Como é que você se sente? Eu disse, amigo, eu não vejo, eu não me sinto porque eu não me permito. Porque os clientes que eu atendo, as pessoas que chegam até mim, não quem quer, quem vai chegar para mim? São enfermeiras que querem desenvolver autoliderança, que se sentem não confiantes, que querem desenvolver autoconfiança, autoestima, que querem aprender a dizer não, que querem aprender a se impor. São essas pessoas que vão me procurar. Quem não está assim, não vai me procurar. E se Então, conecta, assim, né, Dani? Se conecta de você verdade. exatamente. Então, eu trabalho com enfermeiras que querem descobrir o potencial que tem. E acabam, assim, histórias incríveis, acabam trabalhando um objetivo e alcançando outros muito Com maiores, né? Porque certeza. Eu sou prova viva trabalho disso, que a gente começa num foco, mas daqui a pouco expande de um jeito como comigo maravilhoso. e descobre melhora casamento, gente, melhora casamento, melhora a relação com filhos, os ganhos são inúmeros. Com Então, certeza. assim, o profissional acaba sendo um plus, né? Um Sim. plus, acaba sendo um presente você, porque é você que vai estar lá. Então é você que precisa ser trabalhada, a mudança precisa começar por você. Não se engane que você vai chegar e vai liderar pessoas se você não liderar você mesmo. Então Exato, esse é Dani. um grande engano que tem. Muita gente colocando aqui que adorou você, inclusive a professora Tirel, maravilhosa, conhecida Bom, gente, eu sou muito internacionalmente. A nossa live é muito chique.
E eu gostaria só de pedir uma licencinha, porque eu acho importante a gente falar duas coisinhas que foram aqui nos comentários. Ó, o primeiro é da nossa colega Roberta, que ela diz assim: e como conseguir trabalho é difícil, aí o profissional se submete. Robertinha, em partes eu concordo com você, mas quando você é muito boa, dificilmente você fica desempregado e a gente tem tanto colega que arruma emprego para pagar uma viagem de fim de ano, comprar um carro novo. Então as pessoas vão arrumando outros extras, né? E a gente sabe bem como funciona. Então, cuidado para a gente não estar se escondendo nessa justificativa do trabalho é difícil, porque bons profissionais não ficam desempregados, como a própria Dani colocou aqui para a gente. E só para aproveitar esse gancho, Dani, que você trouxe uma condição muito importante de uma coordenadora lá do seu passado. E a professora Tirrell, ela já foi presidente do Corém Rio de Janeiro, fora todas as outras lideranças que ela já ocupou cargos importantes. Ela coloca uma informação muito importante que eu acho que vale a pena a gente levantar aqui. Essa coordenadora, ela merecia um processo ético pelo Corém. Mas os profissionais têm medo de registrar esse tipo de desrespeito ao código de ética, inclusive a cidadania. Então, quando a gente tem colega que fala mal do Corém, será que você está realmente cumprindo o seu dever e exigindo o seu direito? Isso é um ponto importante, eu só queria colocar. Como é que o Corém vai saber o que acontece dentro da sua instituição? A não ser que você denuncie. Exato. E tem isso aí também que você falou, foi muito pertinente. Realmente ela merecia, na época eu era uma praticamente recém-formada, e eu estava aí, como a minha colega Roberta colocou, a gente passa realmente, gente, é uma jornada, é um aprendizado. É por isso que hoje eu falo, hoje eu ajudo enfermeiros até onde eu fui, até a minha experiência, tá? Então, eu ajudo enfermeiros, eu encurto esse caminho. Mas eu passei por tudo isso. Com certeza, de ouvir isso e você ir para casa e no outro dia você voltar para trabalhar, porque você precisa, porque é aquele emprego que você se enxerga. Sim. Eu só me enxergo ali, mas aí é que tá. Você começa primeiro você precisa querer tomar consciência de ampliar sua mente. A gente precisa sair da caixinha. A gente não vai continuar ter outros resultados fazendo sempre a mesma coisa. A gente vai ter os mesmos resultados. Então a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E realmente isso é verdade. A gente é difícil, eu não gosto muito de usar essa palavra. É desafiador. A gente aprende já a começar a mudar pensamento, né, pelas nossas palavras. Então, Roberta, quando a gente fala que é difícil, é difícil. Se você falar que vai dar certo, você tá certa. E se você falar que não vai dar certo, você também tá certa, tá? Então, se você falar que é difícil, vai ser difícil porque a sua palavra tem poder. Então, se você está falando que é difícil, porque você pensa que é difícil. Então, o que precisa mudar é o pensamento. Então, é o que eu sempre bato, né? A gente precisa mudar pensamento para poder mudar a nossa mentalidade e poder conseguir resultados diferentes. Com certeza. Né? Então, mas não é mentira, é verdade. Muita gente se submete por conta da necessidade. Sim. E naquele momento aquela pessoa não tem outra possibilidade. E realmente, infelizmente, acaba ficando, né? Mas isso não impede você, ó, que eu sempre falo. Dani, eu tô assim, o que eu faço? Amiga, bote uma data para isso parar de acontecer. Eu não tô dizendo para você largar emprego, porque assim, a gente precisa, a gente sabe disso, mas me dê uma data para isso parar de acontecer. O que você vai fazer para que isso não aconteça mais? Então, é a autorresponsabilidade, é você traçar ali a sua meta, o seu objetivo e o que você vai fazer para mudar tudo isso. Maravilhosa. Né? Então... Maravilhosa. Robertinha, eu acho que tudo que Dani colocou é muito importante, mas a sua fala, ela também é muito importante. E eu vivi isso. No meu final ali da assistência, eu ficava com muito medo, porque eu atingi o hospital que todo mundo queria, sabe? Aquele lugar que todo mundo desejou trabalhar. E aí eu ficava com esse medo, esse receio de pedir demissão. E aí, quando o coach, num dos meus processos de coach, me fez enxergar novas possibilidades, não estou falando aqui para pedir demissão, ok? Só estou falando que ampliou... É bem claro. Bote uma data, a gente ampliou para decisão. Ampliou só a minha possibilidade de fazer algo diferente quando eu descobri o que eu queria fazer de verdade como enfermeira, tá bom? Só para deixar aqui bem registrado e não parecer que eu estou sendo leviana de dizer que não existe aí a funcionalidade do trabalho, tá? Por favor. Mas a gente está também dizendo aqui que o coach é uma possibilidade de você ser, né? De você empreender, de você
ampliar o seu leque de opções, e graças a Deus a enfermagem tem aí, né, um leque de opções. Ó, a Roberta está concordando, o pensamento é esse mesmo. É isso aí, Roberta. Ó, eu posso falar do meu grupo de coach? Já está acabando, né, a nossa Pois live, é, falta gente. 20 segundos, Dani. Eu já vou dar um beijo especial para você e um beijo para todo mundo aqui também. Gente, eu amei, gratidão, tá? Eu tenho um grupo de coach, semana que vem eu vou estar abrindo novas inscrições. Quem não me segue, segue lá para você entender como que funciona. Não vai dar tempo de eu falar, mas quem quer aí estar em busca de autoconhecimento em todas as áreas da vida, não só na liderança,